Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aqui no nosso Cultura Livre, um programa que traz para você todas as atrações culturais aqui do estado de Mato Grosso. E hoje quem manda aqui é o Rock and Roll. A gente está com uma galera que está soltando, fazendo um sonzão aqui na nossa capital e que está aqui hoje para contar um pouquinho da sua trajetória. Quem são eles? A banda Minerva. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigado. Prazer estar com você aqui, Júnior Neto, Joey Vidal, galera aí do Rock and Roll. Sim. O prazer é nosso, já de antemão agradecer pela abertura do espaço. Muito obrigado, é uma honra estar aqui essa noite. Ai, a gente que agradece. Falar de rock and roll é sempre muito bom para mim. Sim. Terapêutico. Pra gente também. É quase isso. E, Joey, conta aí um pouquinho sobre você. A gente quer saber quem que é o Joey Vidal, como que ele começa a se interessar pela música. Sim. Então, eu começo a me interessar pela música desde cedo, assim. Meu pai sempre foi muito fã de música no geral, de rock, assim. Então, desde pequeno, fui criado no rock, né? E lá pelos meus 10, 11 anos de idade, eu comecei a tocar guitarra. Toquei por um tempo, parei e depois voltei a tocar de novo, aprendendo sozinho mesmo. Aí, na época do colégio, do ensino médio, eu acabei conhecendo o Neto por conta de alguns amigos em comum. E mais pra frente a gente acabou, se juntou pra começar a tocar, assim, fazer um som e tal. Mas era tipo coisa de tipo, vamos se reunir para fazer um som, não tinha pretensão nenhuma ainda de seguir com a carreira de músico. Sim, primeiro a gente começou tocando até com outros amigos, assim, porque o Neto tem um espaço na casa dele, um estúdio, né? Então a gente começou tocando lá só por diversão mesmo, para fazer um som. E até que depois de algum tempo, assim, a gente se juntou e começou a virar algo um pouco mais profissional, assim, né? De ser uma banda mesmo, de ensaiar, de ter os integrantes todos certinhos, né? Legal. E Neto, conta aí um pouquinho de você também, como é que você se interessa pela música e tem um estúdio em casa, né? Você gosta muito de música. Eu não tive como fugir da música porque minha mãe toca. Minha família inteira, por parte de mãe, alguém canta ou toca alguma coisa. Então, inevitavelmente, ela sempre foi minha maior incentivadora. Ela conta que desde quando estava grávida ela já tocava violão com barrigão e tudo mais. Então, estou acostumado com isso desde o berço. E a culpada é ela quem... A maior incentivadora. Ela quem animou em comprar uns instrumentos, a ajudar a montar o estúdio e a dar esse empurrão. Então, desde sempre eu tenho esse sonho de pegar, de montar uma banda, de tocar com meus amigos. A pretensão nunca foi ganhar dinheiro e ser chamado de músico, ser profissional, mas foi o que acabou gerando e o que acabei colhendo, ainda bem. As consequências aí. As consequências boas. Sim, sim. E aí você toca algum instrumento também, além de cantar? Eu sou feito um pato. O pato, ele voa mais ou menos, ele anda mais ou menos, ele nada mais ou menos. Então, assim, mais ou menos eu toco violão, guitarra, baixo, bateria. É inevitável, né? Como que você... até no estúdio, tendo tudo em casa, se não tocar... Você pega e vai estudando ali, né? Mas o guitarrista da banda é o Joey, ele que ele é o guitarrista. toca ele bem. Que é o cara que estuda a guitarra. Sim. E Joey, como é que, então daí vocês os dois se conhecem, né? Você falou na época de escola. Sim. E aí vocês resolvem começar a tocar, tirar música. Quais eram os artistas que marcaram, tipo, essa época de vocês aí? Então, a gente se conheceu no colégio, depois de um tempo a gente acabou se juntando, assim, pra tocar, né? E, na verdade, a gente teve uma outra banda antes, que era uma banda que fazia cover de rock internacional, que era Queen, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, de tudo um pouco, né? Só que nessa banda o Neto era o baixista, eu era o guitarrista, e o João também, que é da Minerva, hoje ele já era o baterista dessa banda. Então essa banda a gente ensaiou por uns 3 ou 4 meses, acabou separando, cada um foi fazer uma coisa. E uma vez quando o Neto estava em um evento, chamaram ele para tocar, assim, toca aqui, né, voz e violão. E aí ele resolveu me chamar de última hora para ver se eu topava, só que ele ia tocar rock nacional, né, tipo Paralamas. Não queria passar vergonha sozinho. Paralamas, Los Hermanos e tal. E na época eu não sabia essas músicas, né. Aí eu aprendi meio que na hora e acabou que nós dois tocamos lá, assim, bem improvisado, né, mas a gente acabou tocando lá. Aí a partir daí começaram a nos chamar, né, tipo assim... Os dois tocarem juntos. Teve um pessoal que nos viu lá, aí depois a gente já foi com o nosso baterista também, então
um bom tempo da banda nós éramos em 3, né? Eu, o guitarrista, o Neto e o nosso baterista. Que é esse que tá agora, não? Que é o João. É o que é o João. Tá desde sempre, assim, né? Aí, bem aos poucos, assim, a gente começou a tocar, tocou em algum bar. Isso 2015, 2016? 2016, 2016. E aí, Neto, então você chamou ele para não passar vergonha junto. E nesse dia foi um migué atrás do outro, porque tinha 20 minutos que ele tinha aprendido as músicas. E gente elogiando, e o produtor lá do evento falando, nossa, muito bom, vocês são uma banda, vocês ensaiam? Sim, ensaiamos todo dia. Foi bem por culpa desse dia que a gente começou. Mas eu acho que é isso que é interessante, quando bate essa sincronia, né? Essa coisa que você tem músico também que fala isso, olha gente, a gente sabe que tem que ensaiar bastante e tal, mas às vezes tem músicos que você ensaia 2, 3 vezes que o negócio flui, né? E vai. E isso é legal de vocês, né? Por isso que vocês estão aí já, tem quantos? 6 anos? 4 anos, né? Vai fazer 5. Vai fazer 5 anos aí juntos, né? E escolheram estar juntos também, e muito legal. E aí então, depois de ter passado tudo isso, aí nasce a banda Minerva. Por quê? Como é que nasceu? Eu fiquei sabendo que vocês rodavam o Centro Histórico de Cuiabá para revitalizar as praças. E conta um pouquinho pra gente, Neto, como foi isso. A gente começou com essa forma despretensiosa, tocando em alguns projetos culturais, para revitalizar algumas praças, para a família poder voltar a curtir, a frequentar. E aí, com essa forma despretensiosa, foi quando a gente começou a tocar. Nosso primeiro nome foi Os Diferentes, que acabou sendo lapidado para virar Minerva. Um nome mais clean, um nome limpo, um pouco mais fácil das pessoas se habituarem. E é isso. Que Os Diferentes surgiu, que nem o Neto falou, assim, bem sem muita pretensão, né? Era quase uma brincadeira, assim, né? E acabou sendo um nome... A gente precisava de um nome, porque o produtor do evento sempre perguntava, mas qual que é o nome, né? Não é tipo Joe e Neto. Eu tenho que parar de apresentar vocês como Joe e Neto, tocando rock. Aí acabou surgindo, assim, de brincadeira mesmo, Os Diferentes, e ficou por um bom tempo, né? Aí acho que por mais de ano ficou Os Diferentes, e aí depois disso surgiu a banda mesmo, né? Com todo mundo, baixista, baterista, todo mundo. Toda a composição, né? Aí se tornou uma banda mesmo, por um tempo... continuou sendo Os Diferentes, até que uns 2 anos depois a gente resolveu lançar a nossa primeira música autoral. E aí a gente pensou, poxa, Os Diferentes, ele dá uma conotação mais diferente mesmo, assim, mais um clima de brincadeira, assim, sabe? Sim. Não parece ser uma banda que faz música autoral com assuntos mais sérios, digamos. Sim. Né? Então a gente resolveu escolher meio que um nome que fosse neutro, assim. Sabe, que fosse um nome legal, mas que fosse neutro, assim. E até enquanto Os Diferentes, a gente chegou a fazer show fantasiado, show de pijama, tocando no carnaval, avacalhando, sabe? Bem Mamonas, essa cena. Era a ideia mesmo. A gente até chegou de conversar, olha, já que a gente vai lançar nossas músicas autorais, Neto, você dá conta de escrever coisa engraçada? Coisa pro pessoal, eu falei, não, é dor de cotovelo. Então vamos ter um nome um pouquinho mais sério. Que legal. E aí nasce Minerva, que também um nome, igual vocês falaram, um nome clean pega, né, gente? Ficou muito legal, a escolha foi ótima E enquanto vocês estavam lá, tocam pra gente então um pouquinho das músicas que vocês começaram a tocar, pra galera escutar aí vocês um pouquinho. Começar com Ciúme. Isso. Eu quero levar uma vida moderninha e deixar minha menininha sair sozinha e não ser machista e não bancar o possessivo, ser mais seguro e não ser tão impulsivo, mas eu me mordo de ciúmes, mas eu me mordo de ciúmes.
Muito bom, muito bom. E aí eu tava lendo aqui também que vocês pegaram um rasqueado cuiabano e colocaram uma pegada rock and roll, que é a Lua, né? Qual que foi a ideia? Como é que foi isso? Conta aí um pouquinho pra gente. Só para ninguém vir nos criticar depois, já tem uma versão um pouco mais antiga, se não me engano, de 97. Por aí. Dos anos 90, uma banda que se chama Strauss, uma banda cuiabana, tá tocando até hoje. Fizeram uma eles foram os primeiros, pelo menos, que a gente conhece, que fizeram essa versão do mais rock and roll. Mais rock and roll. E agora, na comemoração de 300 anos de Cuiabá, a gente já vinha tocando essa música ao vivo, fizemos a nossa versão também. E aproveitamos a oportunidade para poder gravar, para colocar a nossa pegada, a nossa cara e fazer E também. é uma coisa, é nossa, né? Tipo, uma música que fala, né? Regional. E é muito legal isso, da gente trazer o que é nosso para dentro da nossa arte, né? E eu acho que isso aí é legal. E é uma música que, só de falar, até arrepia, porque é uma música que dá bom em todo show. Todo mundo, tem até, quando a gente começou a tocar ela, acho que a gente estava em Lucas do Rio Verde. A gente tinha lançado. E aí chegou um cara lá na plateia falando, olha só, eu vim aqui só pra ouvir a Lua. Eu vi vocês lá no YouTube, no Face, eu gostei, quero ouvir. Eu falei, putz, já tocamos. E a gente tocou 2 vezes. A gente teve que tocar 2 vezes a música. Porque era uma música que a gente tocava sempre mais ou menos no começo, no meio do show. E esse show, em especial, era um show mais longo e a gente tocou ela, acho que por último, assim. Ela basicamente começou e terminou o show. Mas assim. eu me lembro dessa música quando eu tinha 5 anos de idade, assim. A gente, tipo, eu estudava em escola pública e na escola chegava a época de festa junina, essas coisas, e tava lá, Lua, quando... E realmente é uma música que nos shows funciona muito bem, assim. Porque eu acho que tem aquele aspecto de surpresa da galera, sabe? Que não espera aquilo. E funciona muito bem nos shows, assim. Gente, eu vou ter que pedir pra vocês tocarem. Ela não vai ter jeito. Não estava preparado, mas eu acho que vocês podiam tocar pra gente escutar, senão a gente vai deixar o público em casa sem vontade. Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Agora. Vamos começar direto. A lua quando vem saindo por detrás da montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração na mulata lá no meu sertão. A lua quando vem saindo por detrás da montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração na mulata lá no meu sertão. E vem cá, morena, sai na janela, venha ver a lua e como está tão bela. E vem cá, morena, sai na janela, venha ver a lua e como está tão bela. Imagina com a bateria. Nossa, é show. É a versão completa com a banda, assim, fica muito legal mesmo. Nossa, eu devo... Tá na nossa página do Facebook e em breve vai estar no Spotify. Aí a gente pretende legal. também, porque essa primeira versão que a gente gravou dela foi bem simples, assim, foi bem improviso, na verdade. Mas a gente pretende, de repente, regravar com mais tempo, fazer um clipezinho bonito. Ai, legal. Vai ficar legal. Aproveitar que vocês têm estúdio em casa, dá pra fazer Verdade. muita coisa, né? Mas esse negócio de se encontrar 4 pessoas, a agenda bater, é uma coisa bem complicada também, né, gente? Como É um desafio. É um desafio, né? Nesse mundo moderno hoje, Sim. nesse mundo líquido, né? Que é tudo muito rápido. Verdade. Por sorte, como nós já estamos há 5 anos, basicamente, quase 5 fazendo isso, a gente já tem separado os sábados. Os sábados É o dia que a dia. gente usa para ensaiar, para se encontrar, para trocar ideia. Então é certo isso. Eu não faço nenhum compromisso para sábado à tarde, porque é o dia separado. E se porventura não tiver ensaio, não tiver essa reunião com a banda, eu nem sei o que fazer no sábado à tarde. Parece estranho. Parece, com certeza já virou uma rotina, né? Que se É uma encontra. rotina. Tanto que às vezes não tem ensaio, mas a gente se encontra para poder conversar, para poder porque às gravar, vezes- planejar Sim. alguma coisa. Às vezes um de nós não pode, mas os outros acabam se encontrando só pra trocar ideia. Vocês se mesmo. autoproduzem, vocês autoproduzem a banda, né? Então é importante também pensar nessa produção, né? O que vai fazer, as agendas, o que precisa ser Sim, feito. com certeza. É tudo feito pela gente mesmo, né? Cada Cada um... Assume Pode- uma responsabilidade. Cada um Tô assume uma falando igual. responsabilidade. Pode continuar. Não, tipo, cada um na banda meio que tem o seu papel, além de ser
assim, o instrumentista, né? Então, geralmente o Neto cuida da parte dos shows, ele que agenda, ele que fala com os donos das casas de shows e tal. Eu fico mais da parte da rede social, né? E divulgando e fazendo coisas assim, na parte mais criativa também, junto com o Neto, né? Da banda. Então, cada um meio que tem a sua posição, assim, né? Mas a primeira música que a gente lançou em parceria com o Estúdio Riff, né? Que é do Lopes e que era para ter rolado a coletânea, né? Então, ele que nos produziu. Aí já a segunda música foi totalmente independente, assim, né? Nós mesmos, no estúdio do Neto e tal. E foi, desde então, a intenção é continuar assim. Sim, se autoproduzindo. Porque dá, né? São 4 pessoas, dá para alguma pegar essa frente mesmo, ou então dividir essa função, isso é muito legal. E foi a forma mais barata que a gente encontrou para fazer isso, porque se fosse para a gente pagar por hora num estúdio, o tempo que a gente gasta conversando, errando e fazendo de novo, não Mas, teria gente, mais dinheiro. errar é a melhor forma de aprender. A gente não aprende se a gente não errar, né? É maravilhoso. Ainda bem que a gente pode errar. O nosso estúdio dá essa liberdade, né? De a gente poder ficar mais tempo. Tem flexibilidade, né? Do que ficar num estúdio que a gente tem que pagar o dia inteiro. Enfim, acaba compensando mais pra gente. Só a flexibilidade dele, de eu poder conversar com ele e falar, e aí, quarta-feira à noite, você pode vir aqui pra gravar? Sim. Pode, então fechou. Depende só da nossa agenda. Não é nem só financeiramente, né? Mas é toda a logística. Não depender de uma terceira pessoa. Sim, excelente. Que bom. Gente, olha, a gente está aqui com a banda Minerva e convido vocês para acompanhar o segundo bloco. Eles vão contar ainda muito mais coisas para vocês. Fique aqui com a gente. Não perca, porque tá muito rock and roll e aguardo vocês aqui no segundo bloco do Cultura Livre.